amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Já conhecemos o nosso cenário novo, já está apresentado o mais novo dos nossos colaboradores e com este programa nós encerramos também os nossos trabalhos neste ano de 2012. Vamos, é o nosso último programa deste ano. Vamos então continuar o capítulo 9, a leitura e a explicação do capítulo 9 do Evangelho de São João. Estamos no capítulo 9, no versículo 15º em diante. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhes: ele aplicou-me lama nos olhos. Esta é a segunda vez que fala. Lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador realizar tais sinais? Bem, o problema aqui parece ser exclusivamente a observância ou não do repouso sabático. Nos sinóticos, Jesus pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no dia do sábado? Quem pensa desta maneira tem uma mente muito curta e pensa de Deus de maneira curta também, como se Deus estivesse preocupado com a sua glória, com os seus privilégios e não com o bem-estar das suas criaturas e daqueles que foram chamados a serem seus filhos também. Que visão, digamos, retrógrada, e não só, que visão juridista, que visão fechada de Deus esses judeus do primeiro século tinham, não é? E isto aqui certamente é histórico, essas controvérsias a respeito de Jesus, provocando, por outro lado, incidentes em dia de sábado, são fatos históricos que pesaram, evidentemente, no seu processo e na sua condenação. Hoje, graças a Deus, pelo menos nos meios cristãos, ninguém imagina que o bem esteja proibido de ser feito porque é domingo ou porque é dia santo de guarda. Pelo menos eu não tenho visto. Mas existem pessoas que pensam assim. Ou melhor, que omitem o bem. Não por ser domingo, ou por ser sábado, ou por ser qualquer outro dia. Por preguiça. Por preguiça de o fazer. Aí é um outro caso, né? Aí é outra questão. Aí já são dois pecados, né? Exatamente. Vamos. Padre, é uma dúvida. Se Jesus sabia que realizando o pecado realizando o milagre ao sábado, ele geraria um conflito. Ele faz isso propositalmente? Ele não fez isso para gerar o conflito, mas ele sabia que o conflito viria e não fez nada também para eliminá-lo. Ele estava convencido de que ele devia mostrar o verdadeiro rosto de Deus e não uma caricatura de Deus, como foram construindo pouco a pouco. Isto é muito... As leis farisaicas, as leis daquela época, elas acabaram omitindo esse rosto, escondendo esse rosto de Deus, né? De tantas coisas que essas leis aí, chamadas haláquicas, a famosa halaká, eram as tais famosas leis orais ou tradicionais que nunca foram, até o século III da nossa era, redigidas por escrito, mas faziam parte da famosa tradição dos antigos. Mais tarde, elas foram codificadas na Mishnah, por volta do final do século II ou início do século III da nossa era, e mais tarde ainda, a Mishnah entrou a fazer parte do Talmud. À época de Jesus não havia nem Mishnah, nem Talmud, mas já havia uma jurisprudência enorme que alguns fariseus faziam remontar a Esdras, por volta de 400 a.C., a essas famosas tradições orais.
que, na verdade, era uma tentativa de impor ao povo a pureza ritual exigida aos sacerdotes. Então, ao escolher sábado, Jesus poderia sim estar querendo mostrar uma quebra com um modelo antigo? Poderia. Simplesmente Deus não é assim. O rosto de Deus não é este. Eu tenho que mostrar o rosto verdadeiro de Deus. Deus quer o homem. E o culto de Deus me leva a fazer o bem, sobretudo àquele que esteja necessitado. Seja sábado, seja domingo, seja dia santificado. Não existe exceção para a caridade. Não existe. Independentemente da consequência para Cristo. Independente de qualquer coisa. E isto vale também para nós. Não há nenhum subterfúgio que nos permita ou que nos autorize a faltar à caridade. E pior ainda, se isto é feito em nome de Deus ou para não quebrar a beleza do culto. Seguindo então, outros diziam: como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia cisão entre eles. Esta parte já vimos. De novo disseram ao cego: que dizes de quem te abriu os olhos? Terceira vez. Respondeu: é um profeta. Bem, agora começam a abrir os seus olhos de uma outra maneira. Primeiro, um homem chamado Jesus, já foi dito. Agora, um passo adiante, é um profeta. Enquanto uns vão para as trevas mais espessas, outro começa a ir para uma luz mais verdadeira. Os judeus não creram que ele fora cego, enquanto não chamaram os pais do que recuperara a vista e perguntaram-lhes: este é o vosso filho? Que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? Seus pais então responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora ele vê, não o sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Interrogai-o, ele tem idade. E agora vem uma nota parentética. Continue. Ele mesmo se explicará. Seus pais assim disseram por medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado que, se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Bem, esta aqui é a prova de que o texto se ressente do final do século I. E já expliquei isso aqui diversas vezes. Na época de Jesus, nunca ninguém foi expulso da sinagoga ou do templo por crer em Jesus. Houve sim escaramuças, houve discussões, mas não chegar à excomunhão, ao afastamento total e definitivo. O próprio Lucas, nos Atos, nos diz que muitos cristãos que criam em Jesus, mesmo depois da ascensão de Jesus, continuaram a frequentar tranquilamente o templo e provavelmente os sacrifícios que eram oferecidos no templo de Jerusalém. Nenhum deles foi jamais obstaculado ou expulso do templo. E isto durante todo o período em que o segundo templo esteve em pé, isto é, até o ano 70 da nossa era. Mas aqui o nosso autor pede desculpas para mostrar ao leitor que ele tem uns olhos e um pé no final do século I, onde esse texto foi escrito. Lá sim, no final do século I, havia expulsão, havia excomunhão. Essas excomunhões começaram por volta de 80, 85 a.C. e se foram prolongando até que definitivamente judaísmo e cristianismo se separaram um do outro. Padre, qual é a lição que nós temos aqui desse comportamento dos pais? Os pais não queriam encrenca. Na verdade, são todos aqueles judeus cristãos representados nos pais, no final do século I, que tinham um pé na sinagoga e outro pé na igreja, na comunidade. Igreja não existia ainda, não é? Na comunidade dos que criam em Jesus, na comunidade messiânica. O evangelista faz força
para arrancá-los da sinagoga, mesmo que seja à custa de excomunhão, e que confessem abertamente, como vai acontecer no final com esse cego, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, ainda que sejam excomungados. Mas isso aconteceu no final do século. E hoje existe uma mensagem subliminar para a comunidade de hoje? Para a comunidade de hoje, sim, que não tenha absoluto acanhamento, diríamos, em moral, existe um termo para isto, é o famoso pecado, qual é? O pecado do acanhamento, aqueles que têm vergonha de se manifestarem tais. Que nome nós damos a isto? Nossa, não vou lembrar. O pecado, agora também não estou lembrado desse nome não, mas tem um nome bem, é a falsa vergonha, quer dizer... É a vergonha alheia. Não é a vergonha Não, não é alheia, é a vergonha alheia. de proclamar a fé. É. Vergonha de se dizer católico, vergonha de dizer que foi à missa, vergonha de dizer que cumpre os mandamentos de Deus. Né? Existe uma expressão cunhada pela moral para isto. Mas Isso aí, embora não lembramos o nome agora, mas isto é algo presente no meio dos jovens hoje. Ele não quer se manifestar por causa dessa vergonha mesmo. Como que ele vai se colocar na frente dos amigos? Como que você... E não só, e de adultos também, hein? Imagina para quantas pessoas... quantas pessoas realmente têm vergonha de se dizer católicos e que vão à missa ao domingo, que comungam, que confessam. Isso é uma... diante do mundo em que vivemos, isso parece até ridículo. E vou mais à frente ainda, e vou mais adiante. Existem pessoas que realmente foram à missa no domingo, mas se perguntarem a eles na segunda-feira, você onde esteve no domingo? Não vão dizer, eu estive no clube, eu estive visitando alguém, eu estive no shopping. Mentira, você foi à missa, só que você tem vergonha de dizer isto aqui. Você não quer se comprometer na sua fé. Jesus tem uma palavra forte contra isso. Aqueles que se envergonharem do Filho do Homem neste mundo, o Filho do Homem também se envergonhará deles quando vier com os seus anjos na sua glória. E mais uma vez, nós temos que fazer o nosso intervalo aqui e voltamos a seguir. Estamos de volta ao segundo momento do nosso programa. Tínhamos parado no versículo qual? 23, agora vamos do 24 em diante. Chamaram então uma segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Disseram-lhe então: que te fez ele? Como que abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Porque quereis ouvir novamente? Por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Injuriaram-no e disseram: tu sim és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Esta discussão toda, esse linguajar, se compreende bem no final do século I. Duas comunidades, judeus de um lado e cristãos de outro, ambas procurando a maior glória de Deus e ambas se digladiando entre si por causa de Jesus. Um lado execrando Jesus para dar glória a Deus e outro lado louvando Jesus para dar glória a Deus. O evangelista Lucas teria dito, ele é um sinal de contradição.
Respondeu-lhes o homem: Isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, e, no entanto, abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe: Tu nasceste todo em pecados e nos ensinas? E o expulsaram. E o expulsaram. Aí está bem o que realmente aconteceu a partir dos anos 80, entre judaísmo e a seita messiânica cristã. Padre, se os fariseus buscavam a glória de Deus, eles não tinham o mérito deles na busca daquilo que eles acreditavam? Pois é, mas aí é que está, é uma questão ilógica, é uma questão para se buscar a glória de Deus, primeiro eu preciso aceitar que Deus se manifeste a mim. Sou eu que aceito o que Deus me quer manifestar, ou conceder, ou apresentar. E não o contrário. Não sou eu que dito normas a Deus, como Deus deve proceder. É que atrás dessas leis também tinha umas questões políticas que tinham que ficar lá os Não, mas a pergunta é mais lugares. profunda. Sim, a pergunta é mais profunda. Qual o grau de culpabilidade? Bem, nisto o evangelista, claro que não entra de jeito nenhum, sobretudo quando se trata da culpabilidade pessoal, individual. Mas é um fato trágico que o judaísmo não aceitou o seu Messias, o verdadeiro Messias que Deus lhe havia enviado. Quanto a esses fariseus especificamente, seria possível que eles estivessem buscando interesses escusos, usando as leis para justificar Todos acredito que não, alguns sim. Aqui as coisas vão muito misturadas, não é? Alguns sim agiam por interesse, ou por ódio, ou por preconceito. Para esse evangelista aqui é preconceito. Não é? E outros, quem sabe, até em boa fé, mas em boa fé também se fazem coisas erradas. E que se vai fazer? Que se vai fazer? Em boa fé também se erra. Não é? Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: Crês no Filho do Homem? Aí vem a última abertura dos olhos. Não é? Crês no Filho do Homem? Respondeu ele. Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: Tu o estás vendo. É quem fala contigo. Exclamou ele: Creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. Vejo. Primeiro, um homem chamado Jesus. Segundo, um profeta. Terceiro, um homem de Deus. Quarto, creio. Se prostra e adora. Porém, Jesus continua. Então disse Jesus: Para um discernimento é que vim a este mundo, para que os que não veem, vejam. Desde que estejam dispostos a receber a luz da fé que Deus lhes envia. E da forma como Deus poderia enviar Jesus de outra maneira? Poderia, mas não quis. Não quis e não enviou. É Deus quem dá as regras, e não os homens que ditam normas a Deus, como deve ele se comportar. Deus quis que o seu Messias se comportasse como se comportou concretamente e historicamente Jesus, sem pedir licença a nenhum judeu para agir dessa maneira. Agora, também repito, talvez tenha havido judeus que, em boa fé, recusaram Jesus. Porém, o evangelista não entra em questões de consciência individual. E em questão de consciência coletiva, sim. Mas isto nós também vemos, né? E constatamos, para o judaísmo, acabou-se. Padre, esse exemplo do cidadão que volta a enxergar,
é um exemplo claro de conversão que poderia se aplicar Não nos tenha dias de hoje? dúvida, foi de uma visão material, ele passou a uma visão muito mais ampla, que é a visão da fé, a qual estava unida a salvação. Então, hoje, se nós tivéssemos alguém conseguindo a conversão, não pela visão material, mas pelo reconhecimento de Deus, a gente poderia ter o mesmo milagre daquela época. Não poderia ter o mesmo, está acontecendo. Isto aqui acontece todos os dias. Todos os dias, por graça de Deus, existem pessoas que saem das trevas e descobrem a luz. Só que essas pessoas não estão diante das câmeras de televisão, como nós. Normalmente são pessoas que estão escondidas dos homens, da mídia, mas diariamente existem pessoas que chegam à luz da fé. Alguns casos nós até conhecemos, nós que trabalhamos na pastoral e na cura de almas. De pessoas que se convertem mesmo, que tem aquilo que a gente chama de um encontro com Cristo, né? que saem dessa escuridão, é fato. É o texto E conclui aqui exatamente isso, né? Para um discernimento é que vinha este mundo. Para os que não veem, vejam. Para que os que não veem, vejam. E os que veem, tornem-se cegos. E estes que veem, o que diziam ver claramente, sabemos perfeitamente de onde somos e quem é este. Esses aprofundam cada vez mais nas trevas. E o outro veio à luz. Esta é a profunda teologia deste capítulo 9. Mais uma dúvida aqui. Jesus veio ao mundo para a salvação de todos, indistintamente ou não. Ele oferece a salvação a todos. Diretamente, historicamente, Jesus ofereceu a salvação aos judeus. Jesus nunca saiu da Judéia e nunca pregou ao mundo pagão. Durante toda a sua vida pública e até na morte. A hora dos pagãos veio após a ressurreição. Mas seria a hora dos fariseus, que eram judeus. Não. Os pagãos não são os fariseus. Os pagãos são os não-judeus. Não, sim. Os fariseus são os judeus. Para eles, Cristo teria vindo, porque veio para os judeus. Certo? Mas nesta passagem... Mas eles não entendem que veio. Então, nesta passagem ele diz que vem para que aqueles que não veem passem a ver e aqueles que veem deixem de ver. Como entender que aqueles que veem deixem de ver? Não teriam eles também que ver? Teriam que ver, só que não querem ver e Deus ratifica a decisão tomada. Se você não quer ver, não veja. A decisão é sua e Deus simplesmente ratifica. Então a regra é de respeito ao livre-arbítrio. Ah, bem, isso não tenha dúvida, que Deus respeite a liberdade nossa, não tenha dúvida. Mas isso também, nesse momento, tem a ver um pouco também com o tempo que foi feito o Evangelho, né? Foi feito esta... Bom, não entremos em questões que o evangelista não quis abordar, Sim, né? Questões de salvação individual, se o judeu se salva, se não se salva, isso o evangelista não. É como ele olha, porque isso também foi escrito depois. Fato é que o judaísmo não quis saber da luz do mundo, que é Jesus Cristo. Nós temos que encerrar o nosso programa e, como eu disse no começo, é o último programa deste ano de 2012, com o qual passamos na companhia de todos aqueles que às sextas-feiras religiosamente ligaram a sua televisão ou depois, quem sabe, no YouTube, não é? da Rede Vida, encontrando este programa e buscando alimento. A todos e a cada um em particular, os nossos mais fervorosos votos de um ano novo muito feliz e fecundo, quer espiritualmente, quer na saúde e materialmente também, se for da vontade de Deus. Feliz Ano Novo. Boas festas. Feliz Ano Novo a todos. Boas festas. Feliz Ano Novo.